paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando um novo projeto aqui na Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, a nossa ADMDF, agora oferecendo subsídios para as lições bíblicas para a nossa Escola Bíblica Dominical. Esta que é a maior e melhor escola do mundo. Nós sabemos que, assim como nós nos preparamos na nossa vida secular, nos nossos estudos acadêmicos, nós também precisamos prosseguir em conhecer a Deus, em oferecer também aos nossos alunos uma experiência abençoada, que eles possam conhecer mais de Deus e caminhar rumo à nossa Canaã Celestial. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou professora da classe dos pré-adolescentes e estaremos falando um pouco, então, sobre a lição bíblica da classe dos pré-adolescentes, do terceiro trimestre de 2024. Essa é a nossa revista para esse trimestre, linda, por sinal. Temos o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Pereira da Silva, e nós vamos abordar nesse trimestre o tema Servindo a Deus com meus talentos. Glória a Deus! É uma oportunidade que nós temos de incentivarmos os pré-adolescentes a buscarem os seus talentos, buscarem os dons, buscarem o revestimento do Espírito Santo. E nós somos aqui, os instrumentos de Deus para poder, facilitadores para que eles possam, de fato, serem estimulados a buscar e a desejar servir na obra do Senhor. Nesse trimestre, nós falaremos sobre dons ministeriais, dons espirituais, a unidade da igreja, o fruto do amor, manifestações do Espírito Santo, o papel do talento musical, quem é o pastor, quem é o presbítero, quem são os obreiros e diáconos, o funcionamento da igreja, cuidando dos novos convertidos, a importância do evangelismo, trabalhando com missões, temas ricos e extremamente abençoados, para a nossa classe dos pré-adolescentes. Entrando então nas nossas pré-aulas, antes de falar diretamente da nossa lição de número 1, eu acho importante enfatizar que a construção do conhecimento envolve também preparo da nossa parte. Então, querido professor, professora, tire um tempinho durante a semana, cada dia, para estar aí se preparando, buscando orientação do Espírito Santo, para que você possa, de fato, ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Se prepare, ore, veja, procure recursos, Nós estamos aqui também oferecendo esse subsídio para os irmãos e vamos nos capacitando para oferecer, de fato, um bom material para os nossos pré-adolescentes. Incentive-os, já iniciando a nossa aula, incentive-os a ter um momento devocional. Além daquele momento que eles têm com Deus e com a família, no devocional diário, eles também podem fazer o devocional indicado aqui pela nossa revista, na segunda-feira, terça, até o sábado. Eles podem estar aí estudando um pouco do que vai vir na nossa lição de domingo. Então, incentive-os a ler, a estarem inteirados do assunto para que eles cheguem mais preparados, mais informados do que nós vamos abordar na aula mesmo, propriamente dita. Então, vamos lá? A nossa lição de número 1 vai falar sobre dons ministeriais para a igreja. A nossa leitura bíblica se encontra em Romanos, no capítulo 12, dos versículos 1 a 8, que vai falar sobre oferecermos nosso culto racional a Deus com todo o nosso entendimento, e mais adiante, que precisamos ser renovados, o nosso entendimento precisa ser renovado para experimentarmos a vontade de Deus, e também, que é o foco da nossa lição, vai falar que nós somos membros de um corpo, que nós somos partes, cada um com a sua função, aí exercendo o chamado de Deus na obra do Senhor. Mais adiante, nós vamos ver aqui na Bíblia diz, o versículo que encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Pergunte aos outros pré-adolescentes, ele quem? Quem foi que deu esses dons? E aí nós vamos encontrar, esperamos encontrar da parte deles, mas nós podemos complementar de que o Senhor foi quem deu, o Senhor quem concedeu esse presente a cada um, conforme Ele quis.
Nossos objetivos para essa lição: explicar o termo dom e o seu propósito para a igreja, destacar o que é o ministério e como devemos agir, e apontar como proceder para descobrir o nosso ministério. Achei muito interessante da nossa revista que eles colocam aqui saberes escolares, né? Coisas que os pré-adolescentes, até o final da aula, precisam saber, conhecimentos que precisam estar bem alicerçados na mente deles ao final da aula. E nós vamos, então, abordar esses temas ao longo dos nossos tópicos. O tópico de número 1 vai perguntar: o que é dom? O que é dom? Faça essa pergunta aos pré-adolescentes: o que vocês acham que é dom? E aí, vê o que eles vão dizer. Se eles estiverem encontrando alguma dificuldade ou estiverem envergonhados, você pode sugerir a leitura de alguns versículos. Eu aqui propus 2 versículos que vão falar desse termo, vão mencionar esse termo dom. O primeiro encontra-se em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O segundo texto nós encontramos em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Estimule eles a abrirem a Bíblia. O pré-adolescente precisa manejar bem a palavra de Deus, assim como todo cristão, né? Precisa estar apto. Então vamos dar um tempinho para eles acharem o texto bíblico. Romanos 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então pergunte, nesse contexto, o que seria dom? O que é dom? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus? O dom é a vida eterna? O que seria o dom? O dom, nós sabemos que é a dádiva, né? O presente. Então, o presente gratuito, a dádiva que o Senhor nos concedeu é a vida eterna. Em Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, se eles conseguirem identificar ou não conseguirem identificar, você já mostra os presentes, que também é uma sugestão. Faça embrulhos de presentes, de formatos, cores diferentes, para que eles saibam também, nós vamos falar disso adiante, de que os dons são diversificados. Deus tem muitas maneiras de nos usar, eles têm medidas diferentes, mas todos estão a serviço, né, do reino de Deus. Todos são importantes para o reino de Deus. Então, dom é um presente que Deus concede conforme Ele quer. E esse dom o Senhor prometeu, né? Jesus ressuscitou, esteve aqui na terra, depois de ressuscitado ainda ficou alguns dias. E Ele fez a promessa de que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, e que os discípulos, né, e todo o seu povo seria cheio do poder de Deus. Eles seriam cheios do Espírito Santo. E isto aconteceu então no Pentecostes. Em torno de 120 pessoas estavam ali presentes. E eles falaram novas línguas, tiveram essa experiência sobrenatural mesmo. E foram presenteados com os dons espirituais. E eles são muito importantes, porque o subtópico 2 vai dizer, inclusive, né, sobre a importância dos dons para o povo. E nós sabemos, e nós podemos, é importante dizermos, que o dom ele é fundamental para a nossa edificação pessoal, o nosso fortalecimento na fé, e também é uma capacitação para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Ele é muito importante para o crescimento da obra, da igreja como um todo, né? Não somente a igreja local, mas também o crescimento aí do reino do Senhor. E aí nós podemos lançar a pergunta para eles. Se os dons o Senhor concede, se nós sabemos que é uma promessa, é bíblico dons, e que o Senhor, que eles são importantes no serviço do reino, qual é o seu dom pré-adolescente? Qual é a sua, ou os dons que Deus tem te dado, qual é o seu chamado? E aí deixa eles pensando. Nós não vamos responder, não vamos entrar muito ainda nisso. Deixa eles pensando e vamos para o tópico 2, que vai falar
O que é ministério? O que as Escrituras Sagradas afirmam sobre o ministério? Qual é o seu propósito? Para que serve? E aí nós podemos falar de maneira geral, né, que ministério é a função, o cargo que você ocupa, qual é a sua chamada, onde você exerce, né, dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Mas a Bíblia vai especificar, falar sobre os dons ministeriais, vai citar os 5 dons ministeriais que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E aí você pode propor para adolescentes. Vocês conseguem identificar na igreja esses ministérios, esses dons ministeriais? Fala um irmão que exerce, né, esse chamado, esse dom ministerial, e eles vão identificar, porque com o pastor, com os cargos, né, evangelistas, e aí pergunte para eles qual é a função, o que eles fazem. Tenta distinguir, diferenciar ali o que um faz, o que o outro faz. Será que tem uma pessoa que tem mais de um dom ministerial? Porque o Senhor concede um ou vários dons para uma mesma pessoa. Às vezes o dom do ensino e também de pastor, né? Do mestre e pastor. Então tem muitas maneiras deles identificarem. Abre espaço para que eles falem. Tal pessoa exerce, o pastor exerce, ele administra a igreja, ele aconselha, cuida das ovelhas. Permita que eles identifiquem aí, então, esses dons ministeriais, esses 5 dons ministeriais na igreja. Isso é muito importante. E nós vamos ver aqui na parte A desse segundo tópico que Deus nos escolhe. É a ação do Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos, mas o Senhor que escolhe a nós. Ele tem aí, é a ação do Espírito Santo. Ele distribui conforme quer, conforme ele vê a necessidade na obra, conforme ele quer usar. Então não cabe a nós questionar, né? Não cabe a nós falar por quê ou invejar o dom do outro, mas buscar no Senhor o nosso, aquilo que Deus tem para nós. Mas cabe a cada um de nós também, reconhecendo o dom que há no nosso irmão, ou reconhecendo o dom que há em nós também, oferecer ao Senhor o nosso melhor. Oferecer tudo que nós temos, fazer de todo o nosso coração, como diz a palavra do Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Porque nós estamos fazendo para Deus. Nós temos, né? Devemos tanto ao nosso Senhor. Então é Deus quem escolhe, não somos nós. É claro que nós podemos almejar aí o ministério, né? Especialmente esses aqui que são descritos, dons ministeriais, mas vamos submeter também, estimule-os a submeter também a vontade deles ao Senhor, porque Deus, acima de qualquer outra pessoa, sabe o que é melhor, né? Deus sabe quais são suas capacidades, suas aptidões, quais são as suas potencialidades e onde Ele quer te usar. Então, que Deus possa usar os pré-adolescentes conforme Ele quer, na área que Ele sabe, que eles serão grandemente abençoados e também prosperarão. Porque, como nós já falamos, isso tudo, esse dom é para o serviço do reino. Não é para nós, né? Mas para a glória de Deus, para a glória e o crescimento do reino de Deus. Deus escolhe. E falamos já aqui, né? Mas o segundo subtópico vai falar de novo. O propósito do ministério é, de fato, o crescimento da igreja. Tudo que nós temos, nós devemos usar a serviço do reino. Nós precisamos usar os nossos dons para a edificação. Os dons ministeriais, Deus coloca pessoas para nos liderarem, nos presidirem, e eles também são instrumentos de Deus para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual, para a instrução da igreja do Senhor. Dom não é eterno, é muito importante que os pré-adolescentes entendam essa verdade. Os dons não são eternos. Por isso nós devemos cuidar. Nós estamos aqui, pegamos emprestado aquilo que é do Senhor para servir a Ele, então vamos prestar contas depois. Então é muito importante que a gente cuide da forma, preste atenção na forma que nós temos exercido os nossos dons, a forma que nós temos usado isso, porque eles são para esta terra, para nós usarmos aqui e alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus, para que as pessoas sejam fortalecidas e edificadas através das nossas vidas. E o terceiro tópico vai falar: qual é o seu ministério? Nós vamos retomar a pergunta que nós fizemos lá no primeiro ponto.
Qual é o seu ministério? Você sabe qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? O que arde no seu coração? O que é que você acha que você foi chamado para fazer? Escute. Nessa aula é muito importante, não somente nessa, mas em todas as aulas, é muito importante que haja participação dos alunos, né? Para que não seja um monólogo do professor, mas que os alunos possam interagir, para que eles possam participar e compreender. Ajuda também eles guardarem na mente e estarem ativos, prestando mesmo atenção no que você está falando. Então pergunte, você acha que foi chamado para alguma área? Será que é o louvor? Será que é receber, cuidar daqueles que estão enfermos? Será que é na limpeza da igreja? Será que é na contribuição, na oferta, no dízimo? Onde Deus te chamou? Onde Deus pode contar com você? E eles vão dizer, e o subtópico, a parte A, vai dizer, descobrindo o seu ministério. Eles podem dizer para você, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei onde eu posso servir, qual função eu posso atuar. E a melhor maneira deles descobrirem, e você deve estimulá-los, é a participar das atividades da igreja. Não há maneira melhor de descobrir onde você pode contribuir do que estando participando. Você pode se envolver, seja no coral, você pode se envolver na cantina, você pode se envolver na limpeza, você pode se envolver na recepção. Você pode se envolver em muitas áreas a serviço para todos. Então, é fazendo que nós descobrimos. Às vezes, nossa, eu não tenho tanta habilidade, eu sou meio envergonhada, às vezes eu não sei receber tão bem os visitantes, mas eu posso ajudar limpando, tirando a sujeira. Eu vi ali que tem alguma coisa bagunçada, eu vou organizar. Então, participe, perceba, vá se conhecendo e também ore. O adolescente precisa, o pré-adolescente precisa orar para que Deus o direcione, né? Não somente na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, mas no chamado, no que Deus tem para a vida deles. Então, que eles busquem no Senhor, que eles sejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que eles descubram onde eles podem colaborar. Às vezes, ainda não receberam o batismo no Espírito Santo, nós não vamos entrar em detalhes nessa lição, porque a próxima vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas com seus dons naturais, com as características que eles nasceram, com a sua personalidade ou com habilidades que eles desenvolveram ao longo do tempo, eles podem sim servir, podem abençoar o reino de Deus. E o segundo subtópico, na letra B, usando o seu ministério na obra. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Nós conhecemos muito bem essa frase, é muito replicada, muito conhecida. E, de fato, a seara é grande, são muitas as demandas, são muitas necessidades, mas muitas vezes são poucos que estão dispostos a dedicarem tempo, esforços, para contribuir no reino de Deus. E é importante você dizer para o pré-adolescente que não importa que ele seja novo, às vezes pode se achar sem experiência. Ah, mas o pastor, ele é melhor para fazer isso. Não, mas aquela senhora, aquela irmã, ela é melhor. Mas Deus conta com todos. Nesta grande obra, Deus conta com todos. Conta com as crianças, conta com os primários, com os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Deus conta com todos nós para esta grande obra. Nós fazemos parte, né? Como o nosso texto, nossa leitura bíblica principal vai falar, de Romanos, nós somos membros de um corpo. Nós somos membros, cada um com a sua função, cada um contribuindo à sua maneira. Todos devemos nos envolver com a obra do Senhor. Todos devemos servir ao Senhor com o que Ele já tem nos dado. Quando nós ocultamos os nossos talentos, as nossas habilidades, nós estamos negligenciando e desonrando o nosso Deus, porque nós havemos de prestar contas de tudo que o Senhor nos entregou. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor quem permitiu que nós tivéssemos. E nós vamos prestar contas, assim como a parábola dos talentos, né? Aquele que enterrou, o Senhor condenou, o Senhor não aceitou, né? Aquela atitude, enquanto outros multiplicaram os dons, multiplicaram os seus talentos. Então, nós precisamos nos envolver, nós precisamos servir como quem há de prestar contas ao Senhor. E isso deve ser feito de qualquer maneira? Não, deve ser feito com alegria. De graça nós recebemos do Senhor e nós devemos também, com alegria, de graça, repartir. Nós devemos compartilhar. Se nós temos alegria, de graça foi nos dada a salvação. Nós lemos o texto, de graça foi nos dada a salvação.
De graça, nós alcançamos a vida eterna com o nosso Senhor. De graça. Então, nós temos muitos motivos para glorificar o Senhor, muitos motivos para nos alegrar. E servir no seu reino é uma grande maneira de nós demonstrarmos a nossa gratidão, o nosso comprometimento. Até porque tem aquele texto que eu gosto muito, que fala sobre os tesouros. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão pode roubar, mas ajunteis tesouros no céu, onde nada pode corroer, nada pode destruir. A nossa vida aqui é passageira, mas o nosso destino, o nosso galardão, o que nós fizemos em prol do reino de Deus, nós vamos glorificar o Senhor e sermos recompensados no céu com o nosso Deus. Ele tem galardão para aqueles que servem com alegria, que fazem de todo o coração. Então, nós também precisamos orar. Os adolescentes, os pré-adolescentes precisam orar para que Deus os use poderosamente. Nunca é cedo demais para ser cheio do Espírito Santo. Nunca é cedo demais para podermos receber o revestimento de poder, para podermos servir, para podermos alcançar almas, para podermos somar nessa grande seara. Mas é importante lembrá-los também que o dom não é para a nossa vanglória, não é para que nós nos achemos melhores que os outros, né? Não é nosso, foi o Senhor que nos deu. Ele nos deu por um período de tempo. Então, é do Senhor. Quem capacita é o Senhor. Esse revestimento sobrenatural é o Senhor quem dá. Então, o mérito é do nosso Senhor. Isso não é para a nossa exaltação. Diga isso também. E no final, faça uma oração para que peça para eles também orarem, orando mesmo, pedindo ao Senhor, clamando: Senhor, eu quero ser revestido de poder. Se eles ainda não são batizados, para que eles sejam batizados, para que eles possam ser usados. Senhor Jesus, me diz onde eu posso ser usado, em qual parte aqui do exercício, das funções, das atividades da igreja eu posso colaborar. Será que é na cantina? Senhor Jesus, me mostra, me desperta, fala ao meu coração. O Espírito Santo de Deus pode revelar, pode falar. Aquele que pede, busca, o Senhor revela, o Senhor mostra, abre as portas, não é verdade? A palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá. Então, Ele também pode nos dar, pode dar aos pré-adolescentes a direção sobre o que Ele quer que os adolescentes façam. E é isso em relação à nossa lição. E eu deixo como sugestão de dinâmica, de atividade, uma dinâmica que eu gosto muito, já fiz algumas vezes, que é com balões. Peça para eles listarem algumas atividades que tem na igreja. E aí eles vão escrever em cada balão uma atividade, seja recepção, louvor, testemunho, limpeza. E aí eles podem listar todas que eles lembrarem. A ideia é que sejam várias, né, atividades listadas, uma em cada balão. E aí peça que eles joguem para o alto. Eles vão jogar para o alto e eles têm que equilibrar esses balões. Porque a obra do Senhor tem várias frentes e nenhuma frente pode ser negligenciada, nenhuma atividade pode ser negligenciada. Já pensou se a igreja ficasse sem a limpeza, se não houvesse a limpeza? Não daria certo. E para o culto, não é importante o momento do louvor? Daria certo se não tivesse o momento do louvor? Ou sem a palavra, que é tão essencial, o nosso alimento, será? Então, nenhuma atividade na igreja pode ser negligenciada. E receber os nossos visitantes, os nossos irmãos, isso é muito importante também. A nossa comunhão, o nosso abraço fraterno, né? É muito importante. Então, eles têm que equilibrar todos os balões no alto. E aí, a princípio, a ideia é que seja fácil, né? Todos eles participando, eles vão equilibrar ali os balões todos no alto. E aí, ao longo da brincadeira, dessa dinâmica, quando você perceber que eles já estão mais confortáveis aí, mantendo os balões no alto, vai retirando. Não, você vai saindo alguns, até que fiquem 2, 3, você vê aí como ficar melhor, ou até um só. E aí eles vão perceber que os balões vão cair. Isso é para mostrar, com essa dinâmica, que há trabalho, há muito trabalho. E nós não podemos sobrecarregar uns. Deus não chamou só um. Deus entregou habilidades, talentos para cada um de nós. Deus tem dons para cada um de nós. Todos podemos contribuir. E não só alguns, até porque poucas pessoas sozinhas não vão conseguir. Então Deus conta com o pré-adolescente. Deus conta para equilibrar, manter essas atividades em funcionamento, manter tudo em ordem. Essa é a proposta de atividade.
a dinâmica com os balões. Há trabalho para todos nós. E como indicação de louvor, tem o hino Oferta Agradável a Ti, da Cassiane, que fala: a Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Nós estamos recebendo aí o conhecimento da palavra de Deus. Os meus dons, os meus talentos são para Te servir, Senhor. Os meus dons preciosos são Teus, até que o mundo possa ver a Tua glória em meu rosto brilhar. Então, que nós possamos colocar a serviço do reino tudo que o Senhor tem nos dado, todas as nossas capacidades. É uma proposta de hino. E o louvor também da harpa cristã, nosso hino. Trabalhar e orar, de número 115. Quero, trabalhar para o meu Senhor. Vou até abrir aqui a letra, para não correr o risco de falar errado. Mas é um hino muito bonito que fala sobre nós também colaborarmos na obra do Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que estejamos ocupados no trabalho, que os nossos esforços estejam em glorificar o Senhor e fazer o nome dele ser exaltado, que o reino dele venha crescer. Trabalhar e orar, e na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então, fica aí essas duas sugestões de hinos para a sua classe e apresentar. Professora, eu espero que essa pré-aula possa te abençoar de alguma maneira, te dando alguma sugestão, te dando uma direção. Que Deus te use poderosamente. Você também faz parte dessa seara, você também é um trabalhador no reino do Senhor. Então, seja aí disponível e que Deus possa te dar sabedoria, estratégias aí com a turma, com a classe, e que eles também possam ser despertados, que ao longo desse trimestre eles possam descobrir os seus dons, os seus talentos, que eles possam ser cheios do Espírito Santo e aí somar nesta grande obra. Fiquem com Deus, a paz do Senhor, até uma próxima.